Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Simplifique com a TCD. Nesse quadro eu vou mostrar para vocês como fazer um tratamento de forma rápida e eficaz, que é o tratamento que mais aparece em nosso consultório. Sou a professora Linéia Coraza e o tema de hoje vai ser: qual é o melhor material a ser usado no tratamento com a TCD. Então, eu estou aqui num cantinho do meu consultório, na minha sala de consultório, que eu mais gosto, né? Com essa imagem de fundo, que eu trabalho muito com aurículo, né? E assim, e muitos pacientes, quando eles chegam na sala, eles se impressionam com essa imagem, né? E eles sempre perguntam para mim: nossa, doutora, que imagem mais linda é essa imagem do bebê de barriga para baixo? O que que significa? Eles se impressionam com essa imagem. E aí eu explico para eles, né, que o bebê na barriga da mãe, encaixado aos 9 meses, pronto para nascer, que é um microsistema, né? E aí eles ficam olhando a imagem e dizem assim: nossa, doutora, mas não é que é verdade mesmo? Eu não sabia que a orelha é um microsistema. Então você pode fazer acupuntura ou usar materiais somente na orelha, né? E eu respondo: sim, a gente pode usar somente material na orelha, né? E aí eles perguntam: você pode contar para nós, para mim, um pouquinho, né? O que é isso? Como que você trabalha nessa orelha, né? Então a gente começa, como já comecei dizendo, que a orelha é a posição fetal na barriga da mãe aos 9 meses, pronto para nascer. E que antigamente, quando eu fiz o curso de acupuntura, não existia cristal, não existia semente, não existia esfera nem de ouro nem de prata. E eu explico um pouquinho o que é o ouro, o que é a prata, que o ouro tonifica, que a prata seda, né? Isso é muito importante. E hoje nós temos os cristais programados, que os cristais vão agir de uma forma em que, se o corpo precisa tonificar, ele vai tonificar, e se o corpo precisa sedar, ele vai sedar, o cristal programado, né? E aí eu conto para ele a seguinte, eu faço assim: eu colocava antigamente agulhas semipermanentes e mostro para o paciente, né? E, por exemplo, se eu coloco no ponto do estômago uma agulhinha, né, ou uma semente, eu estou tratando o órgão estômago, eu estou tratando o órgão fígado, né? Eu estou tratando, por exemplo, uma síndrome de intestino irritável, eu estou tratando o intestino com a agulha, com a semente, com o styrper, com uma bolinha de ouro ou uma bolinha de cristal, uma bolinha de prata, tá? Isso eu dependo do diagnóstico do meu paciente. Se eu preciso tonificar o intestino, se eu preciso sedar o intestino, né? Então, quando a gente conheceu os cristais programados, gente, foi uma maravilha, porque a hora que eu colocava o cristal no estômago, ou no fígado, ou no intestino grosso, né, eu trato, mas sem precisar ficar pensando: será que eu tonifico? Será que eu cedo esses pontos? Gente, o cristal é maravilhoso. Além de tudo, ele já vem com uma programação, né?
E vindo com essa programação, você colocando a sua intenção, ele vai direto para o lugar que ele tem que ir. A flecha vai bem direitinho onde ele tem que chegar, né? E o mais importante, o que eu gosto de comentar muito com os meus pacientes, e eles ficam olhando, eles ficam admirados, né? A hora que eu falo que a agulha vai ali, a agulha semipermanente vai ali e trata o órgão, o estômago ou o intestino, né? E quando hoje eu trabalho diferente com os cristais programados, a hora que eu vou, por exemplo, no ponto do intestino grosso, tá? Que eu estou tratando qualquer problema de intestino, síndrome do intestino irritável, por exemplo, né? O cristal, ele não vai agir só no órgão intestino, como a semente, como as esferinhas, né? Ele vai agir no órgão, sim, mas ele vai agir no meridiano do intestino grosso, desde IG1 até IG20, desbloqueando esse canal de energia. Então ele desbloqueia, o cristal também vai desbloquear o canal de energia, que a gente chama de meridiano, e a gente conta para eles o que é o meridiano, o que é o canal de energia, né? E além de tudo, nós temos uma terceira opção com o cristal, que ele vai agir no emocional, né? E o emocional do intestino grosso é uma tristeza, né? É um luto, é o nosso luto de perda por pessoas queridas a nós, né? E eles ficam olhando abismados e perguntando: doutora, mas como é que a senhora aprendeu tudo isso, né? A gente diz estudando, né? Estudando muito, né? E eu comento um pouquinho com eles sobre como que eu cheguei a esse resultado, né? Como que a doutora chegou a esse resultado? Através de radiestesia, que a radiestesia é feita com o nosso pêndulo, né? E nós temos uma régua, a régua de Bovis, né? Que ela define, né? Uma qualidade e quantidade desse angstrom, né? Que é medido nessa régua, tá? Então, e essa régua o limite de 6.500 angstrom é o limite entre a saúde e a doença. Abaixo de 6.500 angstrom, nós estamos em doença. E acima de 6.500 angstrom, nós temos saúde, né? E os cristais, eles atuam acima de 10.000 angstrom, né? Que é como se você estivesse indo num lugar sagrado, como se você estivesse em oração. Isso é acima de 10.000 angstrom, né? Essa frequência acima de 10.000 angstrom é como quando você entra em um lugar sagrado, quando você ora, você tem essa vibração acima de 10.000 angstrom, né? Então, os cristais programados, os primeiros cristais, sim, eles chegavam acima de 10.000 angstrom, né? E os
os cristais de ressonância harmônica, né, que a gente trabalha hoje, eles chegam a 40.000 angstrom, tá? Então, a quantidade e a qualidade da energia é muito mais forte, tá? Isso é um assunto para uma próxima live. E que a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Professora, e qual é o benefício em se trabalhar com os cristais? Porque eu tenho tanto para as dores físicas quanto para as dores emocionais, para os tratamentos emocionais, uma forma mais rápida, mais ágil e mais eficaz ao meu tratamento de dores, ao meu tratamento emocional. Porque se eu estou colocando um cristal em que eu direciono, por exemplo, vamos dar um exemplo do coração, né? Que eu sempre falo do fígado, vamos mudar um pouquinho, a gente já mudou para o intestino, agora vamos mudar, por exemplo, para o fígado, para o coração, desculpa. O coração trabalha no emocional em depressão e ansiedade, né? Agito da mente. Trabalhamos muito também na parte física, o coração, para gagueiras, aquelas pessoas que ficam gaguejando. 2 órgãos eu trabalho para melhorar a gagueira, o coração e o baço, né? Então, o baço é a preocupação, tá? Então, por exemplo, se eu estou colocando o ponto do coração, eu estou arrumando o órgão do coração, eu estou desbloqueando o meridiano do coração desde C1 até C7, né? O baço desde BP1 até BP14, ok? Então, assim, se eu consigo, além de equilibrar o órgão como com agulha, eu desbloquear o meridiano, que quando o meridiano entra em bloqueio por um trauma físico ou um trauma emocional, esse meridiano bloqueia. E eu consigo, com o cristal programado, desbloquear isso. E além de tudo isso, eu trabalhar numa harmonização, gente, é o que há de melhor para o tratamento dos nossos pacientes, né? E aí, antes, quando a gente começou com os cristais, né, a gente trabalhava o órgão com os cristais, né? E depois de muito estudo, né, depois de alguns estudos no meu consultório, em que eu descobri isso através da radiestesia, em que eu trabalho órgão, meridiano e emoção, né? Eu consegui, aperfeiçoar uma técnica, né? Uma técnica muito eficaz, aonde a gente equilibra o ciclo Shen. Se eu equilibro o ciclo Shen da maneira que eu explico e na maneira que eu ensino, se eu faço rodar o ciclo Shen, o meu organismo está em equilíbrio. Então, é um método fácil de explicar e o resultado é fantástico nos pacientes. Já era fantástico quando eu queria trabalhar, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, em que eu estou colocando pulmão e intestino grosso. Eu estou colocando o órgão, que é a tristeza, e a víscera, que é uma tristeza mais profunda, e o luto, né?
E o que eu também trabalho o intestino grosso? A imunidade, né? Por que, professora, a imunidade? Qual é o ponto principal para se trabalhar a imunidade? É o ponto IG11. Eu trabalho muito nos meus pacientes cristal no ponto IG11 para trabalhar a imunidade. E na aurículo também. Então, quando eu tenho um paciente, né, que antigamente eu trabalhava assim, abrindo Xemen simpático, preciso trabalhar o pulmão, que é o órgão, e a víscera, que é o intestino grosso. Eu já tinha resultados maravilhosos no meu consultório com os cristais. E agora, eu fazendo uma harmonização em que eu coloco a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, fazendo circular o ciclo Shen, eu estou equilibrando todos os órgãos, todos os meridianos e a emoção desses órgãos que eu falei para vocês, né? Ai, professora, mas o intestino grosso é víscera? Sim, aí eu posso trabalhar as vísceras também. Vou trabalhar órgãos e vou trabalhar as vísceras da madeira, do fogo, da terra, do metal e da água. E quando o ciclo de geração está em equilíbrio, o ciclo de dominação também entra no equilíbrio, tá? Então não há necessidade de eu tratar o ciclo dominante, o ciclo de dominação. Porque se eu equilibro o ciclo Shen, o ciclo de geração, eu estou equilibrando o ciclo de geração, consequentemente, com os cristais programados, eles já entram em equilíbrio total, né? E quando eu comecei a estudar esse ciclo de geração, aperfeiçoando o meu tratamento, fazendo que esse ciclo ande, né, da forma correta, porque com outros materiais, semente, agulhas, né, esse ciclo de geração, ele não tem uma resposta rápida. E como eu sei, através da radiestesia, né? Então, quando eu pergunto para o pêndulo como está o meu paciente, quais os órgãos e quais as vísceras em desequilíbrio, o meu pêndulo gira anti-horário. E depois que eu coloco, vamos supor que nós estamos trabalhando uma síndrome do intestino irritável, né, que foi o início da nossa live, né? Quando eu estou trabalhando o intestino irritável e eu coloco um Xemen simpático, pulmão e intestino grosso, quando eu vou perguntar ao pêndulo, o pêndulo faz isso aqui, ele vai para frente e para trás, como diz assim, estou começando a trabalhar, eu não estou negativo mais, mas eu estou começando a trabalhar nesses órgãos e nessas vísceras que você acabou de colocar com esse material. E quando eu faço isso com os cristais, a resposta é rápida, o pêndulo nem hesita, o pêndulo vira horário na hora. Faça uma experiência, quem já trabalha com os cristais programados, coloque uma semente no meridiano, no órgão comprometido e coloquem um cristal programado. E quem faz radiestesia, né? Então, assim, é muito, muito eficaz o tratamento com o cristal programado. Quando eu trabalhava o Xemen simpático, pulmão e intestino grosso, na época eu não tinha ATCD, né? Então era um tratamento que a gente utilizava com os cristais
na aurículo e fazendo um desbloqueio emocional para melhorar as dores. Você fazendo um desbloqueio emocional, você melhora as dores. E aí, a partir de que nós estamos trabalhando com a TCD, então eu fazendo uma harmonização, vamos supor, né, que eu estou trabalhando a síndrome do intestino irritável, que eu coloquei na orelha as vísceras, né, que entra o órgão, o pulmão, e a víscera, o intestino grosso, eu vou terminar com a TCD do que? Do intestino grosso, fazendo a circunferência do abdômen e levando no VC, tá? Por exemplo, se eu quero, além de tudo, aumentar a imunidade do meu paciente, eu tenho a TCD própria para aumentar a imunidade do nosso paciente, fazendo a circunferência dos dois pés juntos e levando no VG, onde eu vou aumentar a imunidade do meu paciente. Então, resumindo o que eu fiz agora, fizemos órgãos, onde eu estou trabalhando o pulmão, fizemos a víscera, onde eu estou trabalhando o intestino grosso, trabalhando órgão, meridiano e emoção, fazendo o ciclo Shen circular de forma, o ciclo Shen ou o ciclo de geração de forma correta, terminando com a TCD para o intestino, né? Se eu quero aumentar a imunidade, eu posso colocar um cristal no IG11, posso fazer a TCD e colocar no VG para aumentar a imunidade. E também, se eu estou tratando uma síndrome do intestino irritável, eu uso muito 2 pontos sistêmicos, que é o E25 e o BP15. Tudo, gente, com cristal. A resposta é assim, é muito rápida, muito eficaz. E o paciente nos olha muito agradecidos com todo esse tratamento. Porque na segunda sessão, quando ele chega, ele diz: doutora, eu não sabia que eu era uma pessoa tão triste. Eu não sabia que eu tinha um luto dentro de mim. E a partir daí, você vai conversar com ele e vai perguntar: e que luto que você tem? E ele vai se abrir e a gente pode fazer o desbloqueio emocional em 2 sessões. E eu consigo equilibrar de forma muito rápida, muito eficaz, com a TCD, com o aurículo, com o tratamento físico e com o tratamento emocional. Ok? Um abraço e um beijo no coração de todos.